Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu vim mais uma vez aqui falar com vocês. Eu sei que muitos pais assim passam por muita dificuldade, né? Muitas das vezes não sabem o que fazer com a educação dos filhos. Então hoje eu vim dar mais uma super dica. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. Então hoje eu vou falar sobre um pouco como que você pode ajudar seu filho a vencer a timidez. Eu sei que muitos pais assim acham assim que talvez seja só um momento, né? Mas a gente tem que parar para pensar assim que muitas das vezes, mesmo que seja algo passageiro, todo mundo sabe que a timidez atrapalha. A falta de confiança, de autoconfiança. Então, tudo isso atrapalha. Então, enquanto antes a gente puder ajudar nossos filhos, a gente poder observar realmente se ele precisa de ajuda. E assim, independente se o nível está muito alto ou não, a gente precisa já fortalecer ele desde cedo, porque tudo que uma criança precisa é de reforço positivo, né? De que é realmente assim, de ela sentir que os pais estão preocupados com ela, que querem ter, que querem que ela tenha um resultado diferente. Então é importante a gente observar muito nossos filhos, né? Porque assim, é normal que várias crianças, assim, quando elas estão fora de casa, assim, com pessoas estranhas, em ambiente desconhecido, as crianças que já têm esse comportamento mais tímido, é lógico que elas vão ficar assim, mais retraídas, elas vão ficar mais assim, com medo. Então, são essas crianças que a gente precisa estimular. Porque, lógico, que tem aquelas crianças que já chegam num lugar como se conhecesse todo mundo e tal. Então, a gente tem que observar as crianças tímidas realmente que precisam de ajuda, né? Então, como a gente não sabe se essa timidez vai passar ou não, então é melhor cuidar. É melhor a gente reforçar, né? A gente dar, assim, reforçar mesmo nossos filhos para que eles não travem, né? A gente sempre tem que pensar, assim, que os nossos filhos a gente precisa sempre cuidar deles, melhorar, assim, não só dar as coisas materiais, mas ver principalmente essa parte emocional, essa parte psicológica. Porque é isso que, na verdade, assim, que dá muito conflito, por as pessoas não saberem lidar com seus próprios sentimentos, com as próprias emoções. Então, isso aí se torna um pouco prejudicial para a vida das pessoas, né? Porque cada dia as pessoas estão se especializando mais, assim, em se conhecer, né? Porque, assim, quando a gente se conhece, é muito mais fácil a gente entender o lado da outra pessoa também. Por que aquela pessoa está passando por aquele momento? Por que ela age daquela maneira? Então, o autoconhecimento realmente é libertador. Então, de seu filho já poder se conhecer, de o seu filho saber como agir desde pequeno, com certeza vai ser uma grande criação que você está dando para o seu filho, sabe? Porque realmente assim, toda criança precisa, né, de muita de apoio, sabe? Eles precisam muito de apoio. É quando eles têm esse apoio, quando eles recebem esse apoio dos pais, das pessoas assim que convivem com ele, é isso que vai fortalecer, né? Porque assim, muitas das vezes não é só os pais, assim, que a gente fala muito dos pais, mas muitas das vezes assim, na verdade todo mundo assim, em sã consciência deveria ajudar. Porque assim, o que uma pessoa geralmente faz quando vê uma criança tímida, que fala pouco, aí as pessoas começam a zoar, né? Em vez de ajudar e começa a fazer zoeira com a criança. Então isso não vai estimular a gente. Então, é essa consciência que eu quero trazer também, porque assim, não é só os pais, mas assim, as pessoas que estão vendo ali que a criança está sofrendo, a pessoa ainda vai ficar tirando sarro, fazendo brincadeirinha boba, que a criança vai se sentir mal, vai se sentir constrangida depois. Então, tudo isso aí, todo mundo deveria se tocar, né? Todo mundo deveria ter essa consciência. Então, assim, a primeira coisa assim que você tem que parar para pensar realmente que vai ajudar muito
é de você ter paciência com seu filho. Porque, assim, muitos pais não têm paciência, né? Porque geralmente o tímido, ele tem um perfil muito passivo, sabe? Aquela pessoa que quer agradar as outras pessoas, aquela pessoa que não gosta de aparecer. Então, assim, ele quer agradar as outras pessoas, mas ele não quer se mexer. Tipo assim, é esse que é o ruim do, do perfil de tímido, sabe? Que ele depende muito das outras pessoas, ele quer agradar, ele faz de tudo para agradar as outras pessoas, mas assim, não é todo mundo que gosta disso, né? Assim, parece que a pessoa só faz para agradar, não faz assim porque tem que fazer. Porque assim, é muito legal quando a gente vê uma pessoa verdadeira, tipo, a pessoa tá fazendo porque ela quer e não porque ela quer chamar a atenção. Então isso é muito bacana. Então, de seu filho ter essa postura assim de fazer por ele, assim, de realmente fazer porque ele está sendo verdadeiro e não para querer agradar todo mundo. Então isso vai fazer bem para ele, porque na verdade ele não quer ser assim, mas assim é uma maneira que ele encontra de ele querer agradar as outras pessoas, sabe? De ele poder falar com as outras pessoas, sei lá, chamar atenção, né? E muitas das vezes assim, o que acontece com os times também, que eles não sabem, é assim, puxar assunto, sabe? Parece que eles não têm que falar. Eu acho que de tanta preocupação, de tanta ansiedade de querer falar alguma coisa, que acaba não saindo nada. Eu entendo completamente. Eu era assim também. Isso aí me deixava muito mal. Mas, assim, por isso que eu falo que a gente, quando se conhece, a gente se liberta também. Porque eu tinha isso, que tem que conversar, que tem que puxar assunto, não sei o quê. Mas assim, na verdade eu nem queria falar com aquela pessoa, sabe? Mas assim, só porque as pessoas colocam na nossa cabeça que tem que falar, não sei o que, não sei o que. E a gente acaba sentindo aquela pressão, a gente se sente pressionada, é como se a gente fosse obrigada a falar mesmo que a gente não tivesse nada a ver, sabe? A gente sabe que a pessoa não tem nada a ver com a gente, sim, porque tem pessoas que o assunto bate, né, e outras não. Então, essas pessoas que o assunto não bate, que eu falo assim que não vale a pena, mas é lógico que a gente não precisa se fechar também, né? Não é questão de você deixar seu filho se fechar, mas é de tirar essa pressão da cabeça dele que não precisa assim, se preocupar se ele não tiver assunto. Que conforme ele vai crescendo também, aí vai tendo mais assunto, vai tendo mais conteúdo na cabecinha dele. Então aí que vai acontecer a evolução, né? Então, assim, o primeiro passo, assim, que vai ajudar muito seu filho a vencer a timidez é de você ter essa paciência com ele, sabe? De não ficar cobrando, ai, por que você é assim? Ai, por que você é muito lento? Faz esse negócio mais rápido, você não pode ser desse jeito. Quando as pessoas falarem com você, fale, não fica enrolando, não sei o quê. Então, quando ela se sente muito pressionada, na verdade, ao invés de ela melhorar, ela trava ainda mais, sabe? Esse que é o ruim. Então você precisa ter paciência, você precisa entender o lado da criança, assim, que ela não é assim porque ela quer, mas porque ela está passando por esse momento e ela precisa de ajuda, ela precisa de que alguém esteja ali olhando por ela, sabe? Que alguém tenha empatia por ela, que entenda, assim. Então é isso que a criança, é isso que vai fazer com que a criança melhore, de você ter paciência com ela, de não ficar cobrando demais, de não ficar perguntando por que ela é desse jeito, porque ela nem ela sabe. E ninguém sabe também, né? Então é por isso que ao invés de ficar fazendo pergunta desse tipo, em vez de ficar pressionando, então você tem que ter paciência, entender o lado do seu filho, encontrar formas assim que encaixem no perfil dele de praticar também, né? Mas o principal de tudo, a base de tudo vai ser a paciência, porque quando os pais não têm paciência com os filhos, aí estoura, fica falando um monte de coisa, fico falando coisas assim que machuca a criança, que aí que trava ainda mais. Então, assim, todo cuidado é pouco, né? Quando se trata nessa parte de estimular a criança, assim. Então, a base principal é a paciência, de você ter paciência com seu filho em primeiro lugar. Aí a segunda coisa, assim, que o tímido sofre muito, que você pode ajudar, assim, que vai ser realmente, assim, vai despontar, é de você, sempre que você for falar com seu filho,
olhe olhando nos olhos deles, porque os tímidos, eles têm muita dificuldade de olhar nos olhos. Eles estão sempre cabisbaixos, sabe? Olhando sempre assim, né? Ombro caído. Então, eles não têm essa coragem de olhar nos olhos. Então, é uma boa oportunidade de você, sempre você, os pais, assim, as pessoas que estão perto de uma criança, assim, que convive com uma criança que você ama, não precisa nem ser filho, mas que você ama, que você quer o bem dessa criança, é de você olhar nos olhos dela também, assim, sempre que for conversar, pede assim, ei, fulaninho, olha aqui nos meus olhos, vamos conversar, vamos fazer aqui uma brincadeira. Porque com criança tem que ser algo bem lúdico, sabe? Uma coisa bem dinâmica, assim, essas coisas, assim. Quando os pais saem do modo muito adulto, assim, e começam a brincar mais com o filho, tem uma interação melhor, as crianças se soltam mais também rapidamente, porque a criança gosta disso, sabe? Gosta de brincadeira, gosta de coisas assim que faz bem para ela, né? Que ela se sinta bem em fazer. Então, quando você vem falando de uma maneira mais assim, pro lado da brincadeira, assim, mais dinâmica, a criança vai se soltar rapidinho, sabe? Então, essa é uma maneira de você estimular. Conversar olhando nos olhos. Você precisa treinar sempre. Sempre que for possível, você treine. Se puder todo dia, melhor ainda que conforme o tempo vai passando, a criança vai se acostumando olhando nos olhos. E é melhor ainda quando ela cresce, assim, com isso, assim, de olhar nos olhos das pessoas quando for falar, né? Isso aí vai ajudar muito ela a melhorar a postura dela também, né? Se sentir mais confiante também, que já que ela não precisa estar assim todo tempo de cabeça baixa, né? Mas ela já está acostumada a olhar nos olhos. Então, esse treino é muito importante. Assim, todos os pais assim, deveriam treinar muito com os seus filhos, sabe? As crianças que são muito tímidas. Então, esse é um ponto muito forte. Aí, o terceiro ponto, assim, que você precisa, precisa tomar cuidado é de não chamar a criança de tímida, sabe? Porque não tem jeito, né? Quando a gente é tímida, todo mundo fala o nosso nome, nem eles esquecem do nosso nome e começam a falar já de tímida, como se o nosso registro assim tivesse tímida ali também. Então todo mundo só chama de tímida pra cá, tímida pra ali. Na verdade, isso aí não é bom, gente, porque se você tá rotulando uma pessoa, o que você acha que ela vai achar dela mesma? Ela vai achar que é aquilo. Se todo mundo fala a mesma coisa, principalmente, aí que piora a situação. Tipo, então eu sou mesmo, eu também não gosto desse jeito. Aí depois, quando você começa a falar muito, a criança ouve muito isso, ela acha que realmente ela tem alguma coisa errada com ela, já que os pais que eram para defender ela já estão falando desse jeito, as outras pessoas veem os pais falando e começam a falar também. Ou sempre tem aquelas pessoas assim engraçadinhas que realmente assim, mesmo a gente não falando isso para os nossos filhos, mas sempre tem um de fora que vem falar. Mas aí já é questão de se posicionar também, né? Porque muitas das vezes as pessoas de fora vêm falar as coisas pra gente e se a gente não fala nada, eles acham que tem o direito de falar mesmo, sabe? E eles vão com tudo pra cima. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, de não deixar as pessoas falarem também, assim, de não deixar as pessoas rotularem o seu filho. E você principalmente, porque quando vem dos pais o impacto é muito maior, porque as crianças pensam assim, o meu pai, minha mãe me chama disso, não, eles me chamam de tímida, então eu sou tímida mesmo, pronto, acabou, né? Então eles acabam realmente achando assim, eu tenho todas essas dificuldades, esses problemas que eles falam mesmo. Eu acho que eu nasci para sofrer, eu nasci para ser desse jeito, eu não sei por qual motivo, né? Então, a criança ela vai achar que ela tem algum problema muito sério e isso vai deteriorando, assim, vai piorando no decorrer do tempo, assim, cada vez que ela ouve isso. Então, tem que tomar cuidado. Procure falar de outra coisa, por exemplo, assim, se seu filho é muito tímido, se você quer chamar ele de tímido, então fale de uma palavra positiva para ele. Por exemplo, assim,
guerreiro, super-herói, essas palavras assim que são mais poderosas, que vai deixar o seu filho mais para cima, sabe? Ao invés de ficar falando que ele é tímido, que ele é muito inseguro, que ele é... essas coisas assim que deixam um ser humano para baixo, que deixam uma criança para baixo. Então não adianta nada ficar rotulando a criança assim de palavra ruim, palavra negativa. Isso aí só vai piorar ainda mais a situação. E ajudar que é bom não vai ajudar em nada não, só vai piorar. E com isso seu filho pode se fechar ainda mais também. Aí que as coisas vão precisar de muito mais tratamento, né? Então é realmente de não chamar a criança de tímida, porque isso aí ela vai vestir a camisa. Aí o quarto ponto que você deve fazer para o seu filho vencer a timidez é de você reforçar positivamente, assim, ó. Por exemplo, assim, quando a criança, ela, por exemplo, você deu uma missão para ela, um desafio para ela, e ela foi lá e cumpriu, assim. Tem pessoas que ficam zoando, né? Ao invés de você ficar zoando, você fala assim pro seu filho assim, ó, tá vendo como você consegue? Eu te desafiei, você foi lá, você conseguiu, mas não foi porque simplesmente eu mandei, mas você também quis, você também tomou essa decisão de enfrentar esse desafio, você quis isso para você. Então é por isso que você conseguiu. Então é sempre mostrar, sabe, que é possível sim, se ele também se dispor a vencer aquele momento, aquela timidez, aquela insegurança, ele tem que se dispor. Então, sempre que ele fizer alguma coisa assim que ele nunca tinha feito na vida, sempre que ele mostrar que ele está sendo mais solto, você reforça assim para ele, uau, porque assim, às vezes as crianças assim ficam com vergonha, né? Mas assim, se você falar brincando de um jeito bem carinhoso, eu acredito que não vai doer não. Ou então você pode falar isso quando já estiver em casa, assim, sabe? Estiver em casa com o seu filho, aí talvez ele se sinta mais confiante. Aí vocês podem conversar, por exemplo, assim, eu vi que você puxou assunto com um coleguinha lá no parque. Você já se conhece, assim? Aí talvez ele fala assim, não, nunca vi, não. Mas ele estava me chamando para brincar e eu senti vontade de brincar e eu fui lá. Eu gostei disso, sabia que eles são muito legal, sabe? Tem uma conversa bem bacana com a criança, assim, não dando sermão, porque ninguém não gosta de levar bronca, né? Então, quando você tem uma conversa mais aberta, assim, o seu filho também vai se abrir mais, sabe? Ele vai se sentir mais confiante, vai se sentir mais, assim, com vontade de falar também. Então, aí você sempre conversa com ele, e aí, como que foi essa experiência para você? O que você acha que você ganhou superando isso? Você enfrentando isso, assim. É bem legal de você ter uma conversa desse jeito, de saber como é que foi, porque ele precisa ver, assim, os ganhos que ele teve enfrentando esse medo, essa insegurança, sabe? É isso que é bacana. Porque quando ele simplesmente faz e ninguém fala nada e tá tudo bem, é normal, então assim, ele não se sente motivado. Agora, quando você vem com uma conversa assim, não conversa de nhenhenhê, gente, sem nhenhenhê, sabe? Conversa assim, uma conversa legal, assim, mais divertida. Então, de você saber, assim, por exemplo, de você perguntar, e você enfrentando esse medo, essa insegurança, o que você obteve? O que você acha que obteve? Eu acho que eu obteve, assim, mais confiança, eu me senti mais segura, eu consegui conversar com um coleguinha. Então, eu acho que eu tô bem, assim, mais solta. De ele ver os pontos, assim, realmente que ele conseguiu, sabe? Aquilo que ele conseguiu se desafiando. Então é importante de ele enxergar, de ele olhar para dentro, assim, os benefícios de a gente superar, de a gente querer também superar esses medos, essa insegurança, porque não adianta, assim, você falar assim, você tem que ir lá e pronto, acabou. Quando você força, assim, a criança, ela não vai querer ir, não. Ela pode até ir, mas porque você forçou ela, não porque ela sentiu o desejo, né? E
A quinta coisa, gente, que vocês podem fazer com a criança, assim, porque muitos dos pais falam assim, ai, eu quero muito que meu filho saia, mas parece que ele não gosta. E aí eu começo a falar, e se, por exemplo, assim, aí eu começo a falar com ele, mas você prefere ficar aí sozinha do que ir com a gente? Não acredito que você prefere ficar aí, não sei o quê, depois de quanto tempo, assim, nunca tem um aniversário, a gente nunca pode se reunir e agora que tem essa oportunidade, você prefere ficar aí, intocado nessa casa. Então, quando você fala desse jeito, você está desestimulando o seu filho. Agora, quando você trabalha essa parte da consciência, vamos lá no aniversário do coleguinha, para você se divertir, respirar outros ares, assim, talvez brincar, fazer nossas novas amizades e de ver os benefícios, assim, de estar junto com as outras pessoas, de conversar outros assuntos. Então é sempre trabalhar o desejo da criança, porque quando você trabalha o desejo, principalmente assim, por exemplo, assim, que criança gosta de doce, né? A pessoa, você prefere perder aquele bolo de chocolate delicioso que vai ter no aniversário, aquele brigadeiro. Então, assim, quando você trabalha a consciência da criança, realmente a criança fica bem assim, ela fica bem assim, como se ela estivesse vivendo já aquilo, sabe? Ela começa a sentir o desejo de querer ir por conta própria, não porque você forçou, sabe? Então, quando você trabalha desse jeito, você estimula muito mais o seu filho a querer sair do lugar do que quando você fica dando bronca nele, falando um monte de coisas negativas para ele, sabe? Então, desse jeito, você não estimula seu filho. Ok? Então começa a praticar, porque assim, tudo que eu falo aqui, se ninguém pratica, não vai dar certo, gente. Então tem que ser prática e não é só uma vez. Não é uma vez que vai fazer efeito. Você precisa praticar todos os dias, se for possível, porque quanto mais você pratica, mais resultado você tem, né? Garganta seca. Então é isso. Sempre tem que praticar com as crianças, porque assim, quando as crianças não têm apoio dos pais, mesmo elas sabendo as técnicas, sabe que né? Porque a criança ela até entende, mas tipo, eu não vou fazer direito, não, vou fazer de qualquer jeito para dizer que eu fiz, pronto, acabou. Agora, quando você tá lá firme, vamos praticar essa técnica, esse exercício aqui vai ser bem bacana, eu vou estar aqui do teu lado, eu vou estar aqui torcendo por você, vamos lá, vamos lá. Então, começa a falar desse jeito com seu filho, que ele vai se sentir muito mais especial e ele vai querer fazer realmente para você do que quando você fala de uma outra maneira, cheia de historinha, sabe? Então é isso, gente. Sempre trabalhe o desejo na criança, porque quando você trabalha o desejo, você vai ver. E você tem que saber também, principalmente das coisas que o seu filho gosta, né? Porque é dentro disso que você vai trabalhar para você conseguir aquilo que ele quer. Porque a gente pensa muito na gente. Quando a gente tá falando com as outras pessoas, a gente pensa muito na gente. É por isso que não dá resultado muitas das vezes também, né? Então é de você olhar o desejo da outra pessoa. O que essa pessoa gosta, como. E é nisso aí que você vai trabalhar. É em cima disso que você vai trabalhar. É em cima disso que você vai ter o resultado. Você conseguir o resultado, sabe? Ok. E assim, o sexto ponto muito importante para você ajudar seu filho a vencer a timidez é evitar de ficar implicando com a criança, sabe? Tem muitos pais, assim, que, como eu falei, assim, que as crianças, assim, elas passaram por esse momento de timidez, muitas pessoas ficam zoando, tipo assim, fala alguma coisa aí, o gato, você muda, o gato começou a língua, falando essas piadinhas, sabe? Então, isso aí também pode travar ainda mais seu filho. Então, tem que tomar cuidado, assim. E eu lembro, assim, quando eu era criança, que as pessoas adoravam rir da minha cara, eu odiava. Eu ficava muito brava e muito triste e muito frustrada também, porque eu não queria que...
parece que tudo que eu fazia as pessoas riam, sabe? Parecia que eu era até palhaço. Com todo respeito, né? Mas assim, eu sei como é ruim realmente quando as pessoas ficam implicando todo o tempo, uma vez ou outra, ou se fosse pelo menos uma brincadeira sadia, mas de ficar tirando sarro, de ficar implicando todo o tempo, por exemplo, assim, quando tá num grupo de pessoas, grupo de amiguinhos ali, aí sempre tem aqueles que falam mais, e aquele que é mais tímido sempre fica quieto. E um dia, assim, essa criança acabou falando, dando a opinião dela. Depois todo mundo falou, oh, você fala, não sei o quê. Eu pensei que você era muda. Então, isso aí também, assim, a criança se esforçou para falar muito, se esforçou para dar o seu melhor, porque ela não estava mais se aguentando, acabou falando. E quando as pessoas começam a implicar desse jeito, a ficar fazendo piadinha, então ela acaba se retraindo de novo, sabe? Ela acaba se fechando de novo. Então é por isso que isso não é legal fazer. Então muitas das vezes os pais implicam muito com o filho, por exemplo, fica tirando sarro, você tirou nota muito baixa porque você é muito tímido, sei lá, que você não presta atenção na aula. Então fica implicando de alguma maneira, sabe? Então essa implicância, ela pode baixar a autoestima do seu filho, ele pode se sentir ainda mais assim infeliz, muito mais inseguro e ele não vai confiar na capacidade dele. Ele não vai acreditar nele mesmo, porque assim, uma tiração de sarro todo o tempo, você acha que isso está ajudando na construção da vida do seu filho, no comportamento do seu filho? Quando alguém te critica, assim, você se sente bem, assim, é lógico que a gente tem que ver também que as críticas, muitas das vezes é pra gente melhorar. A gente não precisa levar pro lado negativo, lado pessoal, né? Não é levar pro lado pessoal todo o tempo. Mas como uma criança ainda tá aprendendo, isso aí também, aí já entra a questão dos pais ajudarem também, né? Os pais ajudarem as crianças a entender esse lado, explicar para elas, sabe, não é porque alguém falou desse jeito que é para ela levar pro lado pessoal, levar ao pé da letra, ficar mal. Em vez de lá, se seu filho leva tudo pelo lado pessoal, ele vai sofrer muito. Então, é a melhor coisa de você já começar a trabalhar nele, falando assim, se alguém falou isso de você, e o que você acha sobre isso? Você concorda? Você concorda com isso? Se ele fala não. Mas assim, então, vamos pensar um pouquinho. Será que ele realmente tá certo? Será que realmente você não precisa melhorar algumas coisas? Porque muitas das vezes criança fala isso para outra, é realmente assim, para implicar, sabe? Para implicar mesmo. Então, é por isso que a gente não tem que levar pro lado pessoal. E analisar também se realmente a gente precisa mudar ou se não tá tudo bem. E se tá tudo bem, deixa quieto, não leva pro lado pessoal, porque quando a gente leva as coisas pro lado pessoal, a gente sofre, a gente fica ali, sabe, choramingando pelos cantos. Então a melhor coisa é aprender com os erros, aprender com essas críticas, né? Então é sempre dar um novo sentido assim para tudo na nossa vida, porque é com isso que a gente vai ter melhor resultado também na vida, porque muitas pessoas eu vejo sofrendo por bobagem, assim, sabe? Coisas que acontecem com todo mundo e por a pessoa não saber lidar com essa situação, de ela levar pro lado pessoal, porque essas coisas só acontecem comigo, porque a pessoa não gosta de mim, não sei o quê. Então, nossa, isso aí é terrível, gente. É terrível pessoas que levam tudo pro lado pessoal. E assim, e mesmo que tenha acontecido coisa ruim na nossa vida, a gente tem sempre um aprendizado, sabe? É que ninguém nos ensinou desse jeito, mas agora você pode ensinar pro seu filho. Tudo que acontece na nossa vida é por algum motivo. A gente tem ali dentro daquele problema tem muitas oportunidades, sabe, ali. E pelo fato de a gente não olhar desse jeito para o problema, para a dificuldade, a gente acaba perdendo essas oportunidades.
Então é de sempre tirar um aprendizado. O que que eu aprendi com isso? O que que isso serviu? O que que isso agregou na minha vida? Como que eu posso melhorar com isso? Então, e como eu posso ajudar as outras pessoas também? Por exemplo, se um problema acontece com você, é lógico que você não. Eu acredito, assim, né? Que a maioria das pessoas vão querer que não aconteça com as outras pessoas, então eles vão começar a falar, tipo, eu cometi esse erro, ou simplesmente isso aconteceu comigo, e eu tô te falando porque eu não quero que aconteça mais com você. Então é sempre assim, sabe? É de você passar o seu conhecimento adiante. Porque a pessoa se por exemplo, se os professores estudassem e eles não quisessem repassar o conhecimento deles para ninguém. Então, a gente não seria alfabetizado até hoje, ninguém seria alfabetizado. Porque só pelo fato de eles não quererem repassar o conhecimento deles, tirar aquele tempo assim lá para nós. Então, onde a gente vê, gente, no meio de qualquer problema, tem uma oportunidade, tem uma história muito forte que a gente pode dar um novo sentido para ela, a gente pode aprender muito com tudo isso, sabe? Então é muito questão de ponto de vista, sabe? Então, outras coisas que você poderia falar também, que você poderia, que você poderia não, que você pode ajudar pode e deve ajudar seu filho, de evitar falar pela criança, assim. Porque os pais, assim, na verdade, eles não fazem isso nem por maldade, mas, assim, pelo fato de que a gente já está tão acostumado a fazer as coisas pelos filhos, que até na hora de falar, muitas das vezes, a gente acaba falando. Talvez você acabe falando pelo seu filho, e querendo ou não, isso você está acostumando ele a não falar, porque tudo você fala por ele, né? E isso, o mais pior de tudo é que isso não estimula seu filho, sabe? Quando você fala por ele. Então, quando alguém vier perguntar alguma coisa para você sobre o seu filho, por exemplo, olá, como é seu nome? Você pode falar seu nome? Aí a criança se esconde lá debaixo da, da saia da mãe, né? Aí você acaba falando, o nome dele por exemplo, o nome dele é João, né? João. E qual a sua idade? Aí a criança continua ali se escondendo, aí os pais vêm, ele tem 3 anos. Então, esse tipo de coisa, assim, só atrapalha, gente, só atrapalha o desenvolvimento do seu filho. Então, deixe que o seu filho fale a idade dele, deixe que fale o nome dele, deixe que ele se expresse, sabe? Porque o tímido, ele tem muito medo, ele tem muita insegurança, então você precisa estimular ele a falar, ele a querer a interagir com as pessoas, essas coisas que você precisa fazer para o seu filho vencer essa timidez. Porque quando ele supera todos esses momentos que causam medo, insegurança para ele, é isso que vai ajudar ele a melhorar. São essas coisas que vão ajudar a melhorar. E não quando você fala por ele, porque quando você fala por ele, você está travando ainda mais, sabe? E isso vai atrapalhar muito, porque... E quando você não estiver perto dele, como é que vai ser? Quem que vai falar por ele? Então, de você deixar realmente seu filho se expressar, mesmo que fale baixinho, porque realmente o tímido fala baixo também, né? Fala pra dentro. Isso não significa que você tem que deixar o seu filho falar todo o tempo assim. Então, mesmo que ele fale baixo, mas deixa ele falar. E com o tempo você vai treinando com ele. Você pode treinar também, por exemplo. Hoje a gente vai treinar. Porque tem as fases da voz, né? Fala primeiro baixo, depois vai aumentando, sabe? Você pode até gravar, colocar um cronômetro, alguma coisa para ele ir subindo o tom de voz, sabe? Então, com certeza, de você falar de uma maneira normal, depois vai subindo o tom, isso vai ajudar muito ele a melhorar também. Porque a criança tímida tem medo de falar, tem medo de... Ela tem fala muito baixo realmente, então você precisa trabalhar isso. Nunca deixe ele ser desse jeito, nunca pense que isso seja normal também, porque isso não é legal. Porque, assim, como a gente não sabe se ele vai crescer desse jeito ou não,
E se ele já está tendo essa dificuldade agora na infância, por que não trabalhar logo? Sendo que é muito mais fácil vencer a timidez na infância do que depois, né? Depois de adolescente, de vida adulta, assim. Porque os problemas são maiores, então é muito mais difícil de aquela pessoa enfrentar também. É por isso que é mais difícil, sabe? E quando é criança, a criança pode fazer de maneira natural, fazer as coisas de maneira natural e tá tudo ótimo. O grau do problema, da dificuldade não é tão grande quanto de um adulto, né? Porque um adulto, por exemplo, já precisa falar em público, precisa fazer entrevista de trabalho, precisa procurar emprego. É realmente dar na cara a tapa, né? Então, é por isso que é difícil. A dificuldade é maior. Então, a criança precisa vencer o medo fazendo as coisas que ela tem medo, sabe? Se ela tem medo, por exemplo, de falar... Tem criança que tem medo de falar até com os próprios pais, né? Eles têm medo de falar com os pais. Então, por que não você estimular também? Então, eu te desafio. É muito legal desafio e combinados. Desafio combinados é uma ótima combinação. Por exemplo, de você falar assim, eu te desafio hoje a falar aquele assunto que você estava conversando comigo, que você estava falando para mim. Eu desafio você também contar para o seu pai. Que tal? Vamos fazer esse combinado? Então, você sempre tem que deixar claro para o seu filho também que além de ser um desafio, mas é um combinado também. Você desafia e depois vocês assinam o combinado. Então, quando o seu filho aceita o combinado, ele está consciente. Ele não está fazendo assim, eu fiz isso porque a minha mãe me forçou a fazer isso. Então, é a mesma coisa. Eu te desafio e você aceita. Você aceita falar isso que você falou para mim lá no quarto? Você aceita falar para o seu pai também? Eu aceito, tudo bem. Então, eu vou te dar alguns minutos aqui. É interessante você estar monitorando, porque quando você deixa muito à vontade, a criança ela vai te passar a perna, porque as crianças são espertas, né? Então, eu vou colocar o cronômetro aqui. E eu quero que você vá lá, conte tudo e depois volte aqui comigo contando como é que foi. Eu quero saber como é que foi. Tudo bem? Ok, então vai lá. Eu vou ficar aguardando aqui, hein? Então, é sempre de você falar de maneira assim, como se fosse uma brincadeira, sabe? Porque se você falar de um tom muito assim, aqueles tom de autoridade, de você realmente estar chamando a atenção dele, de você estar querendo assim que ele faça forçado, só porque você é a mãe, desse jeito ele não vai querer. Então, você sempre tem que encontrar uma maneira de fazer brincando, sabe? Quando você faz meio brincando que as coisas fluem, as coisas funcionam com uma criança, sabe? É como se você jogasse assim a bola no boliche, sabe? Que faz strike. É mais ou menos assim. Quando você usa a brincadeira, é strike que você tá dando, sabe? Então é isso, é sempre usar a técnica do strike, de brincadeira, tudo bem? Porque é isso que vai ajudar a criança a se motivar, a criança querer se mover, a criança querer enfrentar esse medo sem insegurança, porque nada melhor do que vencer a timidez é superando esses momentos, sabe? Esses pequenos momentos que deixa a criança com medo de falar, de chegar com as pessoas. Então, de você estimular esses pequenos momentos e realmente que vai ajudar a criança a melhorar todos os dias, sabe? De você dar a oportunidade para a criança ter autonomia também. Então, essas coisas assim que vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante mesmo a criança a melhorar todos os dias. E boa noite, cheguei. Eu já tô quase terminando. E essa parte, assim, de os pais, assim, trabalhar a parte da autonomia, esse daí é um ponto muito importante, assim, porque isso aí, quando a criança se sente capaz de fazer alguma coisa, ela consegue se sentir mais confiante. E gradativamente ela vai melhorando, sabe? Ela vai melhorando todos os dias. E isso aí vai trazendo mais autoconfiança para ela. E em outros lugares também vai refletir sempre em todos os lugares assim que ela for. Por isso que é muito importante trabalhar a parte da autonomia dentro de casa.
Já estou desafiando os alunos? Ah, é? Que legal. É, isso aí é muito bom, né? Pois é. Então é isso. Muito obrigada, Shigeu, pela companhia. Eu já tô aqui há algum tempinho e tá dando várias dicas assim para as mamães praticarem, com certeza dá muito resultado se elas colocarem em prática, né? Porque é sempre assim. A gente só consegue as coisas se colocando em prática pra gente ver o resultado, né? E não só uma vez, também várias vezes até funcionar mesmo, até as coisas andarem. Tudo bem? Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima live. Bom, gratidão, Shigeo. Boa noite.